Bem, boa noite a todas, sejam bem-vindas ao nosso Hangout mais que especial, né? Mais aguardado aqui com a nossa madrinha querida Camila Badi. Nós estamos lendo o livro Mulherzinhas, esse é o nosso segundo Hangout, e hoje a gente vai falar, né, dos capítulos entre o capítulo 6 até o capítulo 11 ali, para acompanhar a jornada das Irmãs March. Mas antes, né, vocês fiquem à vontade. Eu queria que a Camila falasse, né, a Laís também, falar um pouquinho e sintam-se à vontade. Pode começar, Camila. Tá bem, obrigada, meninas, pelo convite. Eu fico muito contente por estar aqui e não só por isso, por vê-las perseverando nesse caminho e ajudando tantas mulheres. Para mim é uma alegria e uma dupla alegria, porque esse livro é muito fofo, não é nada difícil de gostar dele, de querer continuar a leitura, né? E é bom ler bons livros e melhor ainda relê-los, né? Porque a gente extrai mais coisas ainda numa segunda, numa terceira leitura do que na primeira. Então eu agradeço a oportunidade e espero contribuir com alguma coisa nessa conversa. Boa noite, meninas. Boa noite a todas. Eu fico muito feliz de ter a Camila aqui, né? Já faz muito tempo que a gente está e agora a gente precisa chamar a Camila. Quando a gente escolheu Mulherzinhas, a gente falou, não, a gente tem que trazer ela aqui, porque a gente conheceu por causa dela, né? Eu, pelo menos, conheci, acho que a Rapuk também. E assim, depois tivemos as experiências com a série, com o filme, mas sempre ficou aquela lembrança da Casa de Penélope, né? Do que a gente ouviu lá e tudo que a gente aprendeu. E hoje a gente está relendo aqui com pessoas diferentes, né? Com perspectivas diferentes. E a gente gostaria muito de ouvir, né? Quem quiser comentar sobre essa experiência. Sei que é até metade do livro só, e às vezes dá vontade de passar um pouquinho, né? Da história, mas eu acho que só no primeiro hangout que a gente fez, só de falar dos 5 primeiros capítulos, a gente nem conseguiu, né? Porque começou a falar do capítulo 1 e já tem tanta coisa para aprender com as irmãs March, com a senhora March, que, sabe, uma hora e meia passa muito rápido falando sobre o livro, né? Então, sintam-se à vontade. Oi, meninas, mais alguém vai se apresentar? Eu não conheço vocês. Oi, boa noite. Eu sou Fabiana. Tá me ouvindo? Sim. Uhum. Porque hoje está bem travado para mim aqui. Sou Fabiana, sou do Espírito Santo. Eu moro em Cachoeira de Itapemirim. É uma terra boa de se morar. Camila não aguentaria, porque aqui é muito quente. 38 graus aqui é tranquilo, é suave, entendeu? Nossa. 13 graus aqui que é triste. Aí a gente sofre com 13. A gente não Sim. sofre com 38. Uhum. Eu sou advogada, né? Já tem uns 3 anos que eu sou advogada. Sou mãe de uma menininha chamada Catarina, minha espivitada, que diz que vai ser a Santa Catarina de Cachoeira. Que legal. Entrei no clube há pouco tempo, né? Por indicação do Melk, porque eu também participo da Escola de Literatura do Melk e estou gostando bastante de participar, de estar junto aqui com vocês. Tem mais? Agora não. Eu sou Tamara, alagoana. Ô, Laís, eu tinha que falar, né? Eu sou Tamara, alagoana, estou aqui no clube desde o princípio e as meninas estão me ajudando, né, nessa caminhada uma caminhada, na realidade, que eu nunca trilhei. Eu acho que foi realmente um presente de Deus o clube, porque as coisas elas foram acontecendo na minha vida
como forma de avalanche, né? Uma coisa leva a outra, de repente vem uma mudança gigantesca e as meninas fazem parte disso. E essa descoberta minha para a literatura tem feito um bem danado para mim. Ler Mulherzinhas tem sido, eu já falei para as meninas, eu já ri, já chorei, nossa, já veio muita emoção, já veio lembrança do meu avô, já veio lembrança da minha avó, já veio, assim, é um livro que traz muitas emoções. Eu já tinha esse livro aqui em casa, eu acho que há um ano, mas nunca tinha pegado para ler, e eu acho que agora veio no momento certo, porque faz também um tempinho que nos meus olhos tem se voltado mais para minha família, mais para os meus filhos, para minha casa, e aprender um pouquinho com Marmee tem sido fantástico. Tem sido toda vez que vem aquela vontade de explodir, a gente cerra lá a boca, né? Morde a boca, e eu falo, Tamara, o que é que a senhora Marty faria? E vamos lá continuar e vamos ver se dá certo. E é isso, eu acho que tá todo mundo ansioso para estar a Camila. Sim. E a Vivi vai falar. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Sim. Eu tô sem fone, tá com probleminha aqui, mas eu vou falando. Eu sou Viviane, sou nordestina também, sou da Paraíba. Tô aqui morrendo de frio com 19 graus. Estou no clube desde o início. Assim como Tamara falou na experiência da literatura, o clube foi quem trouxe literalmente essa experiência para a minha vida, que eu não tinha esse contato. O clube entrou na minha vida num momento de luto, então, assim, a virada de chave que está dando na minha vida, as meninas têm tudo a ver nessa virada de chave. E Mulherzinhas, o primeiro livro que a gente leu no clube foi Senhorita Prim. Isso. E eu li, e as meninas disseram, dá para ler junto com Clara. E foi ela quem despertou o desejo de Mulherzinhas através de Prim. E até perguntei às meninas, já certo para a idade dela, como eu nunca tinha tido contato, eu não conhecia. E as meninas E foi o presente dela de aniversário de 10 anos. E desde que ela leu, é um dos preferidos dela. E ela vivia dizendo, mamãe, você tem que ler, mamãe, você tem que ler. E o livro lá, eu nunca lia. E agora chegou a oportunidade. Então, e eu estou aprendendo bastante com ele. É incrível mesmo, assim, como que faz a gente se voltar para a gente. Como Tamara falou, às vezes a gente vai fazer uma coisa e faz, caramba, não era assim. Aí, tipo, você se pega nas falas de um livro e ele vai trazendo para você, não tem como. E hoje eu trouxe Clara comigo, porque quando as meninas lançaram Mulherzinhas, ela já foi perguntando, mamãe, eu posso participar? E quando ela descobriu que Camila ia estar, ela deu um grito aqui dentro de casa, que meu esposo, o que foi isso? Ela comemorou demais, porque ela queria estar de todo jeito. E ela, esse horário é sempre o horário dela estar dormindo. Eu disse, não, mas hoje eu vou abrir essa sessão. Ai, que legal. Que bom. Então, gostaria de começar, já que a gente falou tanto da senhora Marty, e uma das recordações que eu tinha, né, antes da Rapuc sugerir da gente usar esse livro no clube, eu lembro que uma lembrança que eu tinha era que a Camila falou que a senhora Marty ajudou muito ela nas questões familiares, nas próprias questões familiares dela, né, de como tratar as crianças, como tratar o esposo. E durante a minha releitura, né, como a Camila mesmo falou, da gente ver outras coisas na segunda leitura, eu vi realmente como é algo que nos ensina muito, a forma suave que ela fala com as meninas, como ela trata o esposo, né? Mesmo o esposo estando longe, a forma que ela fala dele. E como eu conheço a Camila, né? Conheci ela pessoalmente, vi como ela trata as crianças, trata o Gustavo, me lembrou muito esse calor da senhora Marty, né? Então, eu gostaria de que você contasse um pouco para a gente, né? Como foi essa experiência da sua primeira leitura de Mulherzinhas.
Como foi? Desculpa, entrou uma mensagem aqui, Laís, e eu me distraí lendo. Eu não posso ter nada acontecendo ao mesmo tempo na tela que eu não Acho que entendo ela falou que nada. mandou uma Eu mensagem. me Foi perco. mal, esqueci. Não, tudo bem, é que eu não sou multitarefa de jeito nenhum. É uma coisa de cada vez, senão eu não faço nada. É para eu dizer a minha experiência com a primeira leitura, é isso, Laís. Isso. Olha, eu tô grávida, como vocês sabem. Então tem muita coisa que eu já não lembro mais. Eu sei que é frustrante. Mas quem é mãe sabe que isso é verdade, né? Então lá pelo sexto é um degenerar cumulativo, assim. Eu não sei como eu cheguei aqui. Não, brincadeiras à parte, assim, foi muito bacana. A Chloe também participou desse processo de primeiro contato, assim, com a Louisa May, né? E a senhora Martin realmente ela é para a maioria de nós ela é a meta, né? Então assim a gente está muito mais para Joe do que para a senhora Martin. Então a gente olha para lá e a gente se identifica, né? Não, eu estou aqui, né? Parecendo mais com essa menina, mas eu quero chegar lá. Então ter a senhora Martin como um recurso para nossa imaginação e encontrar mulheres semelhantes à senhora Martin na realidade fazem toda a diferença do mundo, né? Então, assim, elas abrem uma janela para uma possibilidade de vida que para muitas de nós estava fechada, que nós não sabíamos que existia, né? Que não, esses tempos eu até estava conversando com a Chloe, falando sobre o modo como nós conversamos nos dias atuais, nós, o povo em geral, né? E como os relacionamentos vão se desenrolando e como as pessoas se tratam e tal. Eu disse, filha, a gente nasce num ambiente e a gente não fica imune a ele, né? A gente vai absorvendo essas influências, querendo ou não querendo, são nossas referências, né? Só que as referências de hoje, se nós olharmos, se nós recorrermos à literatura mais antiga, nós vamos ver que a maioria dos modos de ser contemporâneos se assemelham muito ao modo de ser, de falar, de se tratar dos bandidos de antigamente, das pessoas más, do povo perdido lá no meio do cortiço, entendeu? Entre trago e festa e coisa arada. E hoje a gente acha que isso é normal. É normal se tratar assim. Esse sem cerimônia nenhum, esse sem rodeio nenhum, esse sem tato nenhum, sem atenção ao outro, né? Essa maneira abrutalhada em que a gente vai só vomitando as coisas e deixando que o nosso interior saia por inteiro, né? Quando as pessoas não têm, muitas vezes não têm nada a ver com a história, né? E esse é o nosso meio hoje. Então ninguém quer nem saber. E não, e assim, como eu falei, nós nascemos nesse meio, então assim, muitas vezes não é nem culpa nossa, a gente já só está reproduzindo aquilo que a gente recebeu, né? Então esse tipo de leitura sempre é um remédio. Ler um livro assim, bom assim, repleto de princípios como esse, princípios cristãos realmente, é um remédio porque nos cura, limpa os nossos olhos e mostra que a gente pode ser bem diferente do que a gente é. Que a gente, na nossa época, a gente está se nivelando por baixo, né? E os comportamentos, as falas, os modos de ser dos nossos dias, há 100, 150, 200 anos atrás, eram o modo de ser do populacho mais baixo, né? Dos vilões, dos bandidos, enfim, dos safados em geral, né? E então a senhora Marty, junto com tudo aquilo que a gente leu, né, meninas? E muitas outras coisas ainda me ajudaram muito,
porque foram descortinando universos cada vez mais excelentes, né? Até chegar, por exemplo, na Alceste, né? Do Eurípides, onde lá a gente tem o máximo que a mulher, o meramente humano pode chegar, né? E então, enfim, sempre é bom, né? Sempre é benéfico e melhor ainda voltar, né? Eu não sei se respondi um pouco da tua pergunta, Laís. Sim. Você falando isso, eu até pensei, né? Quando eu já estava relendo alguns trechos e vendo a Joe com o Lawrence e as meninas em geral, eu pensei assim, como era os jovens naquela época, né? O Lawrence tem 15 anos e é de uma pureza tão grande. E eu fiquei pensando assim, hoje com 15 anos, onde você encontra essa pureza, sabe? Sim. Um jovem de 15 anos, um rapaz, né? Realmente está tudo muito contaminado mesmo e não dá para acreditar que em 200 anos, né? Pouquíssimo tempo, digamos assim, tenha ido tão... Degenerado. Isso, né? Foi lá para baixo mesmo, porque eu sentia que naturalmente, né, por causa das experiências de leitura que eu tive no passado, as leituras que eu lia quando eu era adolescente, já era tudo muito malicioso, né? Então você tem aquele olhar malicioso e quando você vê algo tão puro assim, é difícil acreditar até que real, que possa existir tamanha pureza assim. E daí eu percebo que são os meus olhos, né, que estão todos degenerados, maliciosos, porque é muito difícil entender isso que a Luísa está passando aqui, né? Não dá para acreditar que isso era realidade, vendo o mundo como tá. Então, eu vi mais ou menos essa parte. Não sei se a Rafa quer falar alguma coisa. Tanta porrada num lugar só, que aquilo ali forma um calo. Né? E aquilo ali vai formando um calo, e de repente você começa a bater nesse calo, e esse calo ele não é mais sensível. Ele fica insensível, e é assim que acontece com a gente nessa época. Então, quando a gente pega um livro como esse, como Mulherzinhas, e você vê a senhora Marty, virtuosa do jeito que ela é, falando calma com os filhos, tendo toda essa enxurrada de virtudes. E isso que você falou, Laís, as crianças sendo crianças, se divertindo como crianças. Tipo assim, hoje em dia, me fala, hoje em dia, onde seria possível você permitir que um vizinho fosse a sua casa para passar o dia no sótão com as suas 4 filhas, brincando, lendo, fazendo peça de teatro? Você não iria permitir isso. Sim. Da mesma forma, você não iria permitir eu não iria permitir que a minha filha fosse para um acampamento de verão, onde ele se divertia. Então, assim, isso tudo para a gente, quando a gente pega um livro desse e que a gente começa a partilhar dessas vivências da família, e a gente faz essa relação com o nosso atual, a gente fala, peraí, são eles que estão loucos ou é a gente que está dessensibilizado? E a gente começa a perceber que é realmente a nossa visão de hoje em dia que está totalmente dessensibilizada, está totalmente calejada, porque a gente só é acostumada a ver o que é mal, o que não presta. A gente fica em posição de ataque e de defesa o tempo inteiro. É o tempo inteiro a gente se defendendo. Eu falava assim, epa, aqui não, aqui você não vem, aqui você não entra, porque a gente tem que defender a nossa família. A gente tem que defender Tamara, essa posição, desculpa te interromper, de ataque, de defesa, é quando tu suspeita que há alguma coisa de errado, porque a maioria não é nem isso, né, Tamara? Sim. A maioria é uma complacência total. Né? Exatamente. Não tem reação. Só está recebendo. Quando tu começa a suspeitar que tem alguma coisa de errado, tu começa a te defender. Isso. Né?
E tá certo, né? E tá certo, porque assim, realmente não dá para mandar para o acampamento, não dá para deixar ir para o sótão, não dá. Nós estamos numa época diferente, né? Desculpa, estou te interrompendo. Termina, Tamara. Não, é isso mesmo, Camila. Era isso que eu queria falar, é sobre a dessensibilização que a gente tem hoje em dia, né? E que a gente tem que estar sempre em alerta. Infelizmente, a gente tem que estar na defesa. E quando a gente pega um livro desse, a gente deseja ter vivido em outra época. Sim, a gente até falou dos relacionamentos mais entre as crianças, né? Mas o próprio desprendimento com que a senhora March permitiu com que o marido fosse para a guerra, né? Ela diz: eu dei o meu melhor para o meu país, né? Poxa, ela deu um marido e talvez é aquela coisa, né? Tu não sabe se o teu marido vai voltar, se ele vai para a guerra, mas se a guerra é real, mas ela acontece fora da família, né? Ela acontece no campo de batalha, ela não está entre os civis, né? E isso também é diferente, né? Hoje é o teu vizinho te denunciando, é o teu parente te denunciando, né? É o padre, é um negócio assim, é clima de União Soviética, né? Tu não sabe quem é quem. Todo mundo pode ser um safado, um sacana que vai te prejudicar de alguma maneira. E isso é terrível, né? É terrível, especialmente quando isso invade as famílias. E é justamente esse o propósito da coisa toda, né? Que isso invada as famílias e não reste mais nenhuma resistência, né, ao mal. Mas, enfim. Isso que a Camila falou sobre a senhora Martin, né, dar o melhor dela para a guerra. Eu sou fã da senhora Martin, porque assim, desde que conheci e captei um pouco, né, do que ela viveu, eu realmente mergulhei assim e falei, cara, né, onde que eu vou achar uma vida dessa, né? É algo tão nobre, né, tão grandioso. E eu fiquei pensando que, assim como os pais, né, tanto a senhora Martin como o pai, o senhor Martin, foi à guerra, né, cada um deles estava dando o melhor ali, eles também pediam que as meninas dessem um pouquinho mais, né, e era um tempo assim, né, no primeiro hangout eu falei isso, eu fiquei pensando, ela poderia ter amaciado a coisa, né, como hoje em dia, do tipo, falando, nossa, tadinha das minhas filhas, o pai delas foi pra guerra e tal, e ela não fez isso, né? Em momento algum ela fez isso, pelo contrário, ela puxou para cima. Ela falou: olha, meninas, né? Assim como os homens foram para a guerra, vocês também têm a guerra de vocês aqui, né? E cada uma de vocês tem que vencer esse desafio, né? Aí lá no capítulo 6, né, a gente viu a Beth ali no Palácio das Maravilhas e é muito curioso porque a Beth, ela assim, ela é super tranquila, super amável, mas ela tem ali as dificuldades dela, né? E no cotidiano ali a gente vai acompanhando, né, o esforço dela de vencer aquela timidez, de vencer tudo aquilo, para poder de algum modo gerar um consolo ali, né, para o Sr. Lawrence. Eu achei aquela cena dela ali, né, tocando e toda aquela relação de avô, né? Assim, eu não tive a oportunidade de conviver com os meus avós, mas eu achei essa cena de uma delicadeza tão grande, né, que mostra pra gente que, olha, né, eu posso abrir um pouquinho mão do meu medo ou das minhas coisas, dos meus afazeres, para consolar alguém, né? E aí, de imediato, eu me lembrei de uma frase de São José Maria que eu anotei aqui, que ele diz assim, né? Propósito sincero, tornar amável e fácil o caminho aos outros, que já bastante amarguras a vida traz consigo. E no caso do Sr. Lawrence, ele tinha perdido a filha, né, de uma forma trágica, e ele não gostava de ouvir o piano porque lembrava ela. E por causa da Beth, né, da atitude dela de não, eu vou tentar de novo, né, eu vou ser um pouquinho mais corajosa. Naquela atitude ali, né, de criança, ela consegue trazer um consolo para um senhor, né? Isso é de uma riqueza, assim, né? Algo muito, muito nobre, muito bonito. Mas ela só pôde fazer isso porque lá atrás, né? O pai pediu, falou: olha, sejam as minhas mulherzinhas, sejam, né? Cumpram as tarefas de vocês. Eu acho que isso faz muita diferença. Sensacional. Muito bom, Rapok. Eu até fiz um story, não sei se vocês viram,
que foi justamente nesse trecho, assim, que até o Gustavo estava no quarto, eu disse, não vou chorar porque ele vai ficar preocupado, tá louco, né, pessoal? E em 10 minutos de leitura já tá chorando. Aí eu respirei fundo, abstraí, né? Não vou chorar, seguro. Mas logo no primeiro parágrafo desse capítulo, eu achei uma pequena pérola aqui que eu queria compartilhar com vocês. E vai falando desses primeiros contatos entre eles, né, entre as duas casas, as duas famílias. Vocês desculpem, tá? Que eu tô meio congestionada e ainda grávida, então assim, para respirar tá show de bola. Então eu fico o tempo todo que nem um cachorro. Mas aí fala que elas se sentiam acanhadas, né? Porque elas não tinham como retribuir a altura, porque, poxa, o cara um ricaço e a gente aqui pobre, economizando em tudo e tal, né? Na dificuldade. Mas aí lá no final desse primeiro capítulo, nessa minha edição aqui da LPM, diz assim: mas depois de algum tempo elas descobriram que ele as considerava benfeitoras e se empenhava constantemente em mostrar o quanto estava grato à senhora Marty pela acolhida maternal, pelo alegre convívio e conforto que sentia na casa humilde de família. Assim, logo esqueceram o orgulho, trocando gentilezas sem parar para pensar qual seria a maior. Ontem nós recebemos um casal de amigos aqui e são gaúchos que estão morando já há 2 anos em São Paulo. E por coincidência, a minha fisioterapeuta também é de São Paulo e está morando aqui há mais tempo. E ambos relataram algo interessante. Como é difícil conseguir ajuda entre gaúchos para qualquer coisa. E como as pessoas de São Paulo estão sempre solícitas, né? E me fez pensar nisso, né? Aqui é um pouco assim, a gente ajuda, mas e é como eu disse anteriormente, a gente nem pensa, a gente nasce num meio assim que as coisas são meio calculadas, sabe? Então assim, não, eu vou até aqui porque senão, né? Sabe como é, né? E eu lembro da fisioterapeuta falando assim, no dia que o Joca distendeu o joelhinho não, enfim. E ela ligando assim, tentando conseguir um atendimento para ele. E as secretárias na maior má vontade. E ela assim, gente, um negócio desse em São Paulo é inconcebível. Você liga dizendo que tem a criança de 2 anos precisando de atendimento, eles dizem vem. Eles dão um jeito e te atendem, te facilitam no que eles puderem a coisa. Aqui não. Não tem hora, fulano, não tá, médico, não tá, não sei, não posso te ajudar. Ah, vou ver aqui na agenda para daqui 3 dias. Sabe algumas coisas assim? Totalmente má vontade. Então, ler esse tipo de coisa também, não sei como é na terra de vocês e torço para que não seja assim como é aqui, mas isso me dá assim um gostinho de céu na boca, sabe? Cara, as pessoas elas chegam num ponto do amor e da alegria pela vida do outro, pela presença do outro, que elas já não fazem mais conta, entende? Então, assim, se tudo que eu tenho para te oferecer é um pedaço de bolo, eu vou te dar e vai estar tudo bem, mesmo que tu possa me dar um carro em retribuição. Não é o valor da coisa, mas é o afeto, é o amor, é o quanto de mim eu coloco naquilo para te alegrar, para te fazer bem, para que tu te sinta amado, né? E então comecei a ler e disse, nossa, isso é muito precioso, porque é assim que a gente tem que ser. É liberal. Fazer o bem liberalmente. Esses tempos eu até escrevi um texto e eu usei uma expressão que eu gosto muito, tipo, milionário do amor, entendeu? Vou dar um montão, cara. Vou esbanjar esse negócio. Porque isso faz muito bem, né? E como fez, como a Rapuque falou, né? Como fez aquele senhor, o avô do Laurie, né? Quando ele faz o carinho na testa da Beth, assim, e ele lembra da neta dela,
Nossa, sabe? Eu me coloco na posição daquele homem. O presente que era aquela menina na vida dele. Que valeria, assim, os pianos do planeta inteiro. Não valia um piano, valia todos os pianos do mundo, né? Então, essa liberalidade, né, em dar de si em benefício do outro sem calcular, né? Como nós precisamos disso e como isso é divino, porque é assim que Deus nos ama, sem calcular. Ele dá tudo, né? Ele deu tudo na cruz. Então, sem economia, sem continhas, né? É engraçado a gente chegar nesse ponto, assim, graças a Deus aqui, as pessoas são muito solícitas, né? Graças a Deus, o capixaba é muito... Vem, você já é da família, em que eu posso te ajudar? A pediatra da minha filha, atendimento via com a família. Não, eu quero ver agora. Eu quero ver agora. Liga a câmera que eu quero ver. Eu vou fazer as perguntas para ela. Então, tipo, no meio de um passeio, no meio da diversão dela, no meio das férias dela, ela, não, eu estou me preocupando com a minha paciente, eu quero vê-la agora. E aí ela falou, vou te dar esse aspecto geral, o que você vai fazer em casa, e se não der certo, você vai procurar um profissional, que eu já estou entrando em contato agora. Né? Então, assim, graças a Deus, aqui existem essas pessoas e nos fazem exatamente colocar a mão na consciência e falar assim, eu tenho que ser assim também, né? Eu tenho que buscar ser assim também. E eu estava refletindo sobre isso esses dias, porque é algo que tem que partir do nosso interior. É como um show, é tentar se domar a cada dia, se domar a cada momento, né? Quando a mãe dela falava, presta atenção no que você está fazendo e vá domando esse movimento interior impetuoso que você tem. Você consegue, porque tem pessoas que têm coisas piores que conseguem domar durante uma vida e você também consegue. Porque se não parte do nosso interior, se não parte dessa ascese, né, diária, a coisa não vai para frente. A coisa não vai para frente, independente do modo de vida que você leve. Independente do lugar que você esteja, independente das pessoas com que você conviva. Eu falo isso porque já tem um tempo que o Ítalo, né, vem mencionando, eu gosto muito do Ítalo, acompanho o Guerrilla Way tem um tempinho já, e ele começou a falar sobre a Toca de Assis, sobre os irmãos da Toca, como eles fazem, o trabalho. E eu já estive na Toca de Assis durante 3 anos. Né? Passei 3 anos lá e eu experimentei muito de perto que não é a condição de vida que te modifica, é o seu desejo interior de lutar com aquilo, de lutar contra si, de buscar se doar para o outro, que faz essa diferença, que te faz se movimentar para fora de si, de você sair desse momento, né? Desse movimento de ficar só para dentro, para si, para mim, vou me poupar. E cada vez que eu me via numa situação que eu falava assim, não, eu vou me poupar, eu perdia. E eu percebia que eu perdia em graça. Eu perdia em crescer, eu perdia em ser alguém. Né? Então, assim, e hoje, engraçado que eu escutei muito essa frase, se poupar é se perder. Porque quando você se poupa, você fecha a graça de Deus, porque Deus exatamente atua nesse movimento que você quer e ele coloca a graça e a coisa acontece, né? Nada acontece só porque eu quero, mas também nada acontece só por conta da graça de Deus se eu não quero. Então, é o casamento das duas coisas. E ler esse livro está fazendo exatamente bater, né, esse martelo no meu dia a dia, na minha cabeça no dia a dia, né, e que eu fico, tenho que cumprir os meus pequenos deveres, eu tenho que estar naquilo que eu estou fazendo, né, trazendo São José Maria Escrivá, e como que isso tem melhorado, né, o meu dia. Eu chego no final do dia e pode não ser completamente, mas eu tenho um certo gosto de
nossa, hoje eu cumpri o meu dever, né? Fosse com a minha filha, fosse com o meu cliente, fosse com a minha mãe, fosse com quem tivesse que ser, né? Em algum momento do meu dia, por trazer essa consciência, eu consegui cumprir. Então, assim, e é uma luta diária. Para mim é muito difícil, né? Eu falei com as meninas, eu sou sanguínea, então passa uma mosca, já não sei aonde eu estava, né? Eu já não sei nem o que eu tinha que fazer. E é muito difícil, é dolorido, é se puxar o tempo todo. E como que a leitura tem me feito refletir, né? Exatamente isso, tem me colocado no momento de reflexão. Caramba, é nisso que eu preciso mudar. E isso tudo provocado por essa leitura, né? E que dá exatamente essa vontade de nasci na época errada. Eu acho que é bem... Todas devem ter sentido uma sensação, assim, confortante naquele capítulo que a Jo quase deixa a irmã dela morrer, né? Uhum. A Amy? A Amy? É a Amy. É. E quando ela vai conversar com a mãe, a senhora Marty fala, não, mas eu também sou explosiva. Eu também tenho muita raiva. Eu tenho raiva em todos os momentos. Eu fiquei, meu Deus! Né? E daí ela conta, né, como o marido a ajudou nesse processo, como Deus a ajudou nesse processo. Então, para dizer, não tem pessoa perfeita, né? Existe uma construção, existe um tempo, existe vontade, né? E então, nesse momento, eu até anotei, nessa parte eu anotei muitas coisas no livro, porque fica primeiro aquela sensação da Jo, né, que eu anotei até aqui quando ela diz, quando diz, né, que ela havia alimentado sua raiva até que essa ficou forte e a dominou, como sempre fazem os maus pensamentos e sentimentos, exceto quando imediatamente expulsos. Então aqui está mostrando que a Jo, o que ela fez? Ela foi alimentando isso, não expulsou imediatamente e foi deixando aquilo aumentar, que é justamente o contrário que é o que a senhora Marty faz. A gente percebe que nisso aqui ela está falando da raiva, mas sempre que alguém vai perguntar sobre, sou sanguínea e eu me distraio muito fácil, eu sempre penso assim, tá, mas não dê bola para sua distração. Né? Do mesmo jeito que deu raiva, eu não vou ficar alimentando aquilo, é a mesma coisa com a distração. Se distrair é normal, né? Nós somos seres humanos, nós vamos nos distrair. Mas o problema é que a gente dá muita atenção para a distração, né? A gente perde muito tempo, me distraí, então não vou voltar mais, porque eu já estou distraída, eu sou distraída, pronto, né? Já vira uma bola de neve. E aqui ela fala bem exatamente disso, né? Os maus pensamentos e sentimentos que domina quando não são imediatamente expulsos, né? Que seja uma distraçãozinha, algo pequeno. E a senhora Marty, ela, né, conversa com a Jo, fala sobre como foi a experiência dela e diz, né, vigie e ore, querida, nunca se canse de tentar e nunca pense que é impossível subjugar o erro. Então, ela traz essa esperança para a gente, né? A senhora Marty eu gosto muito, uma das coisas que eu mais amo nela é o fato dela ter as palavras certas na hora certa. Sabe? O momento que é para ela ficar brava com as meninas, ela fica brava, mas tem alguns momentos que se fosse eu ficaria muito brava. Né? Ela poderia ficar muito brava com a Jo por não ter cuidado da Amy, ou ela poderia ter defendido a Amy porque ela queimou os papéis da Jo, por algum motivo, mas também você não levou ela para o lugar onde ela queria, sabe? Em nenhum momento. Ela sabe que, bom, nesse momento não adianta falar nada porque ela está com raiva e ela não vai me ouvir. Então, vamos esperar. Quando ela acha uma brecha ali, ela fala uma palavra. Então, ela tem sempre o momento certo. Né? E com a Jo demorou um tempinho. Também aquela parte que tem com a Amy, que ela leva os... Eu sempre confundo os nomes, que ela leva os limões, é a Amy também, né? É a Amy. Uhum.
E naquela parte também que ela poderia ter ficado muito brava com a Amy por ela ter desobedecido já na primeira vez, mas primeiro ela tira a Amy da escola, né? Fala que ela não resolveria daquele jeito, mas de ver a postura da Amy, ela já fala, não, filha, você está ficando muito orgulhosa. Exatamente, eu ia citar essa passagem. E só para antes, queria que você falasse sobre isso, Camila, mas eu lembrei quando você estava falando sobre a simplicidade no dar, eu lembrei na hora que elas fizeram o manjar e cada uma decorou com a flor que elas gostavam. E eu pensei assim, olha a simplicidade disso, né? A senhora Marty fez um manjar e as meninas enfeitaram com flores. E foi só aquilo que ela levou pro Laura, assim. Foi só aquilo, mas para ele já foi algo tão significativo. Então, importa muito o amor que é feito, o ato, né? Não uma grandiosidade. Até porque era muito grande, né? De colocar as flores favoritas, já tem um símbolo muito bonito. Mas pode falar sobre essa parte, Camila. Não, eu só ia mencionar essa sensibilidade ao momento certo, que é uma coisa que a gente só começa a obter quando a gente começa a controlar a própria língua, né? Que era justamente o que ela estava ensinando para a Jo naquele momento, né? Primeiro ela disse, olha, não deixa o sol se pôr sobre a tua ira, sobre a tua raiva. Perdoa, né? E aí a Jo sentiu vontade de chorar e endureceu o coração. Ali, logo depois do incidente, ela já poderia ter resolvido, mas ela decidiu não resolver, né? E essa mesma sensibilidade da senhora Marty, justamente nesse caso, e ela não aliviou para Amy. O modo como ela corrigiu essa menina não foi leve. E para quem é orgulhoso esse tipo de coisa, cara, tipo, eu já fui humilhada, tu vem dar mais um pisão em cima. Putz, sabe? É para quebrar o bico mesmo. Às vezes acontece aqui em casa. Eu fico morrendo de dó. Morrendo de dó. E o Gustavo, não, Flor, não pode ser. Porque se esse negócio crescer, isso vai acabar com a pessoa. E é justamente o que a senhora Marty está falando para a Amy, né? Deixa eu chegar aqui na passagem. No capítulo 7, né? O Vale da Humilhação de Amy. E a gente fica condoído com a pobre da guria, né? Nossa, o deleite deles era o limão, né? Uau, não era o iPhone. Era um limãozinho. Puxa vida, que professor desgraçado. Ai. Mas Na aí página ela... 103, que tem Isso a mesmo. fala dela, né? Você está ficando convencida e Presunçosa. querida. Uhum. E já é tempo de começar a corrigir isso. Você tem muitos pequenos dotes e virtudes, mas não precisa exibi-los porque a presunção estraga o maior dos gênios. Exatamente. Não há muito risco de que o verdadeiro talento ou bondade sejam ignorados por muito tempo. Mas mesmo que fossem, a consciência de possuí-los e usá-los bem deve bastar. E o grande encanto de todo o poder é a modéstia. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso esse trecho mesmo. Foi muito bom ler, porque eu fiquei pensando nisso, né? Como realmente o verdadeiro talento e a verdadeira bondade, eles não vão ser ignorados por muito tempo. Essas coisas, só que aqui a Amy, ela queria forçar isso. Sim, ela queria brilhar. E daí acabou muito humilhada, né? Para ela, a humilhação foi muito grande, principalmente por ela ser melancólica, né? Então, Sim. Não, é o castigo na medida, né? Sob encomenda, assim. Exatamente como tem que ser, né? Porque a pessoa não se perca, né? Isso também é importante da gente perceber na nossa história, né? Como muitos episódios dolorosos que no momento nós julgamos totalmente inadequados, indevidos, né? Na verdade, eles nos salvam de nós mesmos, né? E a gente acha que estava tudo lindo e estava abafando,
e era isso aí mesmo, e toma uma porretada na cabeça para ver que, meu Deus do céu, onde é que eu tava com a cabeça, né? E graças a Deus por isso, né? Mas a Amy pobrezinha não tinha condições de perceber muito bem isso, né? É aquele momento que a criança começa a ter uma consciência maior de si mesma e do seu valor, e isso é maravilhoso. Só que isso, salvo raríssimas exceções, está completamente misturado com carnalidade. Então ela vê o brilho daquilo e ela já quer sair mostrando, já quer sair ostentando, porque ela acha que as pessoas amam ela ou vão querê-la bem por causa disso, e não é nada disso, né? Então tinha aquelas intriguinhas ali na turminha dela, né? Mas as pessoas que realmente importavam não estavam nem aí para esse tipo de coisa, né? Amavam ela de qualquer jeito. E isso fica mais do que evidente quando ela correu aquele perigo no lago, né? E quase morreu, né? Ali deu medo, né? No pessoal. Mas enfim, veio na medida porretada e tem que ser, né? Tem que ser, porque senão fica terrível, é insuportável. É verdade. Esse é um dos trechos, assim, que vez ou outra eu volto. Porque, né, quando a gente pensa, assim, né, o orgulho, a gente acha que né, só quando for uma coisa extremamente gigante, né, que é aí que eu tenho que me corrigir. E não, nas pequenas coisas mesmo, né? É no cotidiano ali. E pensando na Jo, né, no episódio que aconteceu do lago, é muito interessante ver como realmente a Aline falou sobre isso na live que a gente fez, que a Laís fez com ela, que ela só realmente se tocou que ela precisava perdoar e que os contos que ela perdeu, né, que foram queimados, não eram nada em comparação à vida da irmã, né, em comparação à relação dela com a irmã. Mas ela só percebeu isso quando ela viu a possibilidade da Amy morrer. E eu fiquei pensando, poxa, se todo dia a gente meditasse, né, tipo, de verdade, né, que as pessoas que estão ao nosso redor, que nós amamos, olha, pode ser o último dia que a gente está vendo essa pessoa, de verdade, né? Nossa, o nosso dia ia ser tão diferente, né? Eu fico pensando aqui eu na minha mãe, com minha mãe, e eu resolvendo as coisas do clube, e a gente, ela quer conversar e tal. Eu falei, poxa, eu não posso sentar um pouquinho com a minha mãe e conversar com ela? Né? E ela gosta de conversar e contar o dia. Ela gosta. E assim, né? E às vezes, né? Poxa, é pesado para mim abrir um pouco do meu dia, né? Eu tenho tantas coisas assim para fazer. Não é mais importante a vida dela? Não foi dela que eu vim, né? Então, esse tipo de coisa, sabe? A gente parar realmente no final do dia ou na manhã, né? E tomar consciência de, olha, eu vou viver esse dia, né? Eu entrego ele para Deus, eu não sei como ele vai ser, né? Então, se esse fosse o meu último dia, né? Se fosse a última vez que eu visse minha mãe, né? O meu noivo, o meu irmão, como eu agiria, né? Eu acho que quando a gente pensa realmente, né? E entende que a nossa vida ela tem esse limite que vai chegar, a gente não sabe quando. Eu acho que ganha uma proporção, né? Uma gravidade assim mesmo muito maior. E naturalmente os nossos atos vão sendo encaminhados ali pelo amor mesmo, um amor genuíno, que não quer nada em troca, né? Uhum, uhum. Com certeza, isso no relacionamento com os filhos é bem importante, né? E lembrando aquilo que a Tamara falou no início do calejamento, né? Ah, quando isso foge completamente do nosso horizonte, né? É sinal desse calejamento, né? A gente vive como se fosse durar para sempre, né? Agora que essa pandemia as pessoas descobriram que morrem. Nossa, que coisa impressionante, que grande novidade, né? As pessoas morrem. E, e aí se apavoram, enfim, ao invés de adotar justamente essa postura, né? Olha, pode ser que eu morra mesmo, né? Ou que a minha filha morra, o meu filho morra, o meu marido morra, né? E, poxa, deixa pelo menos eu dar um abraço, né? Deixa pelo menos eu parar aqui um pouquinho, olhar no olhinho e dizer o quanto eu amo, né? O quanto é especial para mim.
Isso faz muita, muita diferença, sobretudo para as crianças, né? Claro que a gente adulto, dependendo da pessoa, uns precisam mais disso, outros menos, né? Vai da linguagem de amor de cada um. Alguns realmente precisam de um tempo de qualidade, né? Que tu pare tudo e fique olhando para a cara do cidadão e outros basta a presença, né? E assim por diante, mas com a criança a gente tem que ser poliglota, né? E ter isso presente, né? Esses dias uma mãe me mandou uma mensagem falando de um menino, filhinho dela, que dizia que não queria ficar velho, como é que era? E que queria ser padre. O menino pegou meningite e com 12 aninhos, assim, em 48 horas a criança tinha morrido. E ela contando assim, já tendo resolvido a questão do luto, né? Não estava mais naquele estágio de falta de consolo, de dor e tal. E aí eu lembrei do Bibi, sabe? O meu Bibi tem 10 anos, né? Eu fico assim, meu Deus do céu, imagina, eu tenho esse guri aqui hoje, fala pelos cotovelos, fala. E assim, às vezes é complicado, sabe? Porque deixar. É uma palestra, não é uma conversa, é uma palestra. Mas assim, 48 horas uma pessoa pode desaparecer, né? Em menos tempo até, pode ser um instante. E que buraco enorme ia ficar no meu coração, sabe? Se eu não tivesse pelo menos dado um pouco de atenção para ele, dito o quanto eu amo, o quanto eu me orgulho dele, o quanto é bom que ele saiba o que ele sabe, que é bom que ele é dessa maneira como ele é, né? E, nossa, isso é muito importante, né? Ter essa noção da preciosidade, da brevidade da vida, porque a gente não sabe quando a gente vai morrer. A gente não sabe. A gente não tem a menor ideia, né? Assim como aqueles que nós amamos também. Nós não podemos supor, né, que nós sabemos quando eles se vão. Então isso muda muito. Isso abre o coração, né? Nos desarma, tira o calo, né? E torna a ficar sensível de novo. Isso é muito importante, muito importante. E graças a isso elas se reconciliaram na história, né? Acho que a Vivi quer falar alguma coisa? Nessa questão da gente virar a chave quando a gente se dá conta dessa brevidade da vida. Tipo, eu sempre fui muito birrenta, eu sempre fui uma menina, era uma mulher, mas que achava que era uma menina, birrenta, mimada, que queria tudo do meu jeito na minha hora. E quando eu me tornei mãe de Clara, e na minha cabeça eu ia ter muitos filhos, mas na minha cabeça era sempre muitas meninas, eu não consegui me ver mãe de menino. E na minha segunda gestação veio um menino. E em uma gestação super tranquila, com 30 semanas, descobri que meu filho viria com má formação, induzida ao aborto, toda aquela situação que a gente se negou, lógico, não fazia nem sentido. E quando o Francisco nasceu, tipo, a gente começou a entender essa questão da brevidade da vida. Porque para a medicina, Francisco nem nasceria. Ele nasceu. E assim, ele não vai suportar a primeira cirurgia, ele suportou 6 cirurgias. Ele sempre, quando ele subia para o bloco cirúrgico, as médicas mandavam limpar o leito porque ele não voltaria, que ele era um bebê muito grave, e ele voltava como se nada tivesse acontecido. E eu fui me acostumando, meu filho é valente, meu filho vai passar por mais essa e mais essa. E no dia que Francisco faleceu, eu estive com ele todo o tempo. Na hora que ele faleceu, eu não estava. Eu vim em casa, eu vou em casa e já volto. Mas não teve volta. Eu vim ver Clara, vim almoçar com Clara, mas, tipo, não teve a volta, não tinha mais ele. E enxergar isso na nossa vida fez toda a diferença. Porque, pronto, nessa questão do temperamento, Laís sabe como é que eu sou, tipo, sou aquela sanguínea da raiz do cabelo a tudo. E Clara também é.
Mas o fato de eu não conhecer os temperamentos e tudo mais, eu não conseguia enxergar certas situações em clara. E hoje em dia, além do conhecimento, tem essa sensação, né, da brevidade da vida. Então, quantas vezes, às vezes, eu não tô com um pingo de paciência para nada. E eu paro, respiro e faço, mas pode ser a última vez que eu tô ouvindo ela. Ela, pronto, quando ela falava em Mulherzinhas, ela, mamãe, você tem que ler esse... Ela parava um capítulo, mãe, venha me ouvir. E às vezes eu não queria. Mas, gente, assim, como fazia diferença? Porque sempre me vinha na mente. Eu fui só almoçar com ela e eu não tive volta com ele. Então, sempre que acontece uma situação, eu sempre volto para isso. Então, porque é muito fácil você imaginar a brevidade da vida em algo bem, bem distante de você. Difícil é você viver aquilo. E como faz diferença? E hoje em dia, assim, não vou dizer, eu sou a pessoa mais madura do mundo. Estou longe de ser. Eu acho que eu ainda continuo uma menina. Mas já é uma menina que já consegue enxergar a vida de uma maneira diferente. Já é uma menina que consegue desejar o céu. Já é uma menina que hoje em dia, como a Tamara estava dizendo assim, que a gente vive meio que armado, se defendendo. Eu não tinha essa consciência de defesa. Eu ia vivendo. Tipo assim, a vida ia levando. E hoje em dia eu consigo tentar, ao menos, defender minha filha de certas situações. A gente mora em um condomínio e até os funcionários já que sabem vivendo, a gente vê todas as crianças soltas, só não ver Clara. Eu prefiro deixar ela presa dentro de casa. Eu prefiro passar uma boa parte do tempo lendo com ela, fazendo isso ou aquilo, ao expor a minha filha a determinadas situações. Mas se eu não tivesse vivido essa questão tão próximo de mim, da brevidade da vida, poderia ser que eu ainda tivesse aquela menina aleatória, mimada e birrenta, e perdendo realmente de viver aquilo que importaria. Então, hoje, pelo menos, a gente já tem um olhar diferente. Então, aquela pessoa super explosiva que eu sempre fui, quantas vezes agora eu freio a boca, eu freio o pensamento, eu espero a hora de falar, coisa que nunca foi assim. E então, assim, quando eu comecei a ler Mulherzinhas, você vai se identificando em tanta coisa. Muita, muita coisa você vai se identificando. E como as meninas já falaram, que você acha que nasceu numa época errada. Essa é a sensação, literalmente. Você vai para a missa, você é atacado pelo próprio padre porque você está bem vestido, porque você tenta ser um bom católico, você é agredido pelo próprio padre nas palavras, você começa a ser enxotado pela sua própria família, você é tida como louca. Mas quando você começa a enxergar a vida através da eternidade, não assim, tipo, certas pancadas que você leva nem dói mais, literalmente. Posso falar? Eu acho que muito disso, da gente trazer, né? Hoje em dia, as pessoas elas perderam um pouco a noção da realidade, né? O que é o real. A gente vive tanto no virtual, a gente vive tanto nas redes, que a gente perde a capacidade de fazer uma diferenciação daquilo do que é a realidade e do que é a fantasia. E faz parte do processo de amadurecimento esse cair em si, né? E a gente ter um pouco de discernimento das possibilidades que podem acontecer na nossa vida. Então, eu já tinha falado no último hangout que eu participei sobre muitas vezes a gente vê pergunta nas caixinhas de pessoas que elas não têm a mínima noção de como resolver as coisas mais simples. E são coisas assim, simples, que às vezes eu escuto uma resposta e falo assim, gente, será que essa pessoa tem realmente dúvida com relação a isso? Camila, mas é sério, eu fico pensando, eu falei, meu Deus, será que essa dúvida é Sabe real? Nada, inocente. Não. Ai, ai.
E aí eu falo assim, meu Deus, as pessoas elas vivem num mundo totalmente fora da realidade. Quando a gente começa a amadurecer, a gente começa a ter noção das possibilidades, daquilo que pode realmente acontecer com a nossa vida. Então, assim, esse livro, ele traz para a gente a possibilidade da guerra, né? Que o pai foi para a guerra. Ele traz a pobreza, né? Que as meninas, elas tinham condições e hoje elas passavam, não é que passavam necessidade, mas elas precisavam trabalhar, coisa que não trabalhavam antes, enfim. Elas viam a doença daquela família que elas foram visitar na noite de Natal. A Betty, ela teve conhecimento que o senhor Lawrence, ele perdeu a neta. Então, assim, era tudo muito real. Aquelas coisas existiam. E aí vem o que a Camila falou agora, que quando vem uma pandemia no nosso tempo, em que a gente vive num mundo de fantasia, num mundo virtual, num mundo onde tudo é perfeito e tudo é bonito, e as pessoas, elas descobrem que podem morrer. Então, assim, onde está a realidade da gente? Até que ponto a vida da gente é real, sabe? E eu acho que tem um pouco de autocontrole nisso hoje em dia, que a gente tem que ter um pouco de autocontrole para se policiar em viver o mundo. Viver. E viver sem medo de viver. E aí volta naquilo que a Camila falou antes, do viver sendo gentil, do viver de trocar gentilezas. Para que você está economizando vida, minha gente? Para que você economiza vida hoje em dia, se você sabe que você vai morrer? Vamos gastar essa vida como? Fazendo bem. Vamos gastar essa vida sendo gentil. Vamos gastar essa vida cuidando da família, cuidando das pessoas que a gente ama. Vamos gastar essa vida com a mãe da República, conversando sobre o dia. Gastar de maneira saudável. Mas não, a gente vive economizando. Ai, não posso fazer agora, porque senão eu vou me desgastar, porque senão eu não vou ter tempo para fazer. Entendeu? Então, assim, esse livro, muito embora seja uma outra época, tenha sido uma outra realidade, mas ele puxa a gente, ele traz a gente do fundo do poço para uma realidade que já não existe mais, mas tem que ser vivida. Que a gente grita por essa realidade hoje em dia. A gente está desesperado buscando essa realidade. Eu, no meu caso, né? Eu costumo falar bem no geral, mas tudo isso que eu falo é minha percepção pessoal. Mas, assim, eu busco por uma realidade e as pessoas, elas não vivem mais dessa forma. E até é difícil, assim. Eu comento com o Bruno a quantidade de amigos que a gente perdeu nesses últimos tempos, a quantidade de gente que antes eu conversava e hoje eu fico escutando grilos porque eu não tenho mais papo para falar com as pessoas, porque as pessoas, elas não vivem mais na realidade. Uhum. Você falou isso dessas perguntas bobas nas caixinhas, é a coisa mais normal do mundo. Ou quando são perguntas muito óbvias, ou se não, acho que eu vi numa caixinha do Ícaro, hoje ou ontem, não sei, que perguntaram para ele assim, meu médico falou para eu fazer uma bariátrica, o que você acha? Aí o Ícaro falou assim, o seu médico te falou uma coisa e você vem perguntar para um marqueteiro do Instagram? Entendeu? Tipo assim, que noção que você está tendo, entendeu? Então as pessoas estão muito perdidas mesmo, a ponto de perguntar qualquer coisa da vida delas e elas não refletiram em nenhum momento sobre aquilo. E o que aquela pessoa... E às vezes, acho que eles estão buscando uma resposta que eles querem, né? Que eu já vi, às vezes, pessoas que mandam uma mesma pergunta... Meninas, eu volto num instantinho, tá? Tá bom. Com licença, só um pouquinho. Pessoas que mandam uma mesma pergunta em várias caixinhas de vários influencers. Aí você vai vendo para ver qual que é a resposta que mais te agrada. Então, o mocinho lá pergunta... Não, na verdade...
Pode falar. Eu acho que, na verdade, eles querem, no pulo do gato, pegar uma incongruência entre as pessoas que se seguem ali. Também. Eu vejo Eles muita gostam. maldade Sim. nessas perguntas. Porque Sim, eu daí vejo uma pessoa fechou. que não concorda com o Ítalo, aí pega a pergunta, joga lá no Ícaro, aí o Ícaro foge da resposta, joga para o Melk, aí o Melk vai lá, cata a resposta do Ítalo e responde em cima daquilo ali. Sim. Né? Daí fala, Se você dá viu uma o que que o outro bobeirinha, influencer se dá uma disse? bobeirinha, escorrega, e a falta de percepção das pessoas, de entender, interpretar o que o outro fala, nossa, aí vira um caos total. Vira um caos total. É impressionante. Mas eu vejo muita maldade nisso. Meninas, se vocês me permitem, eu gostaria de apontar uma coisa, fazendo um gancho com aquilo que a mãe da Clara havia dito, né? Que ela disse que agora, por causa dela, ela tem essa percepção dessa necessidade de proteger, né? De lutar, de não só ir vivendo, né? Mas ir entendendo o que está acontecendo. E isso me lembrou uma passagem que eu marquei aqui, nessa minha edição, está na página 116 e 117, e é o momento em que a Jo pergunta como é que a senhora Marty conseguiu se vencer em alguma medida, né? Porque ela diz que ela já não extravasa, mas ela ainda sente, né? Mas a meta era nem sentir mais, né? Mas a primeira grande batalha ela tinha conseguido vencer, né? E aí ela fala do pai, e aí ela diz assim: seu pai, Joe, ele nunca perde a paciência, nunca duvida nem reclama, mas sempre tem esperança e trabalha e espera com tanta alegria que a gente fica envergonhada de agir de outra maneira diante dele. Ele me ajudou e confortou e me mostrou que devo exercitar todas as virtudes que quero que as minhas meninas tenham, porque sou o seu exemplo. Foi mais fácil tentar por causa de vocês do que por mim. Um olhar de surpresa ou susto de uma de vocês quando falo asperamente me censura mais do que qualquer palavra poderia fazer. E o amor, o respeito e a confiança das minhas meninas foram a recompensa mais doce que eu desculpa, que eu poderia ter recebido pelos meus esforços para ser a mulher que gostaria que elas imitassem. Nossa. Desculpa, meninas. Caiu alguma coisa na minha garganta. Eu achei interessante isso, porque isso é o que eu percebi em mim também. O grande motor para as coisas na nossa família foi a Chloe. E esse motor foi se acelerando conforme as crianças foram chegando. Mas ali, o primeiro passo, né, para a senhora Marty foi o marido, né? Ver no marido um padrão de excelência comportamental, moral, espiritual, né? Que dava a ela a força necessária para que ela conseguisse empreender essa luta. E aí, diante das meninas, a reação das meninas, né? Como o grande termômetro daquilo que ela estava deixando sair de dentro dela. E eu fiquei pensando, nossa, como nós somos importantes uns para os outros. Nós somos feitos realmente à imagem e semelhança de Deus. E quando os meus filhos olham para mim, eles têm que ter um vislumbre disso. Eles têm que ter um vislumbre de Nossa Senhora quando eles olham para mim. Eles têm que ter um vislumbre de Jesus quando eles olham para o Pai deles. E esse vislumbre que vai dar força para eles próprios se tornarem vislumbres
de Nossa Senhora e de Nosso Senhor para os filhos deles, para os netos, enfim, para as pessoas com quem eles conviverem. Então, assim, como nós realmente temos o poder de aproximar as pessoas de Deus ou de afastá-las. Nós fomos feitos, repito, à imagem e semelhança de Deus, nós carregamos isso em nós. Essa é a nossa verdadeira realização. É restaurar isso com que nós fomos feitos, que está dentro de nós, mas encoberto de lixo, de pecado, de muitas camadas do que não presta. Então, quando a gente consegue entender a seriedade disso, claro, aqui nós estamos falando de uma vida de matrimônio, de uma família, mas mesmo quem não tem família, continua comunicando, tendo essa responsabilidade de comunicar essa imagem para o próximo, para realmente se tornar um apóstolo, um mensageiro, né? Alguém que está levando a boa nova, ainda que não seja em palavras, sem pregação, sem citação de versículo, sem nada. Tu olha para aquela pessoa e tu percebe algo extremamente cativante, que desperta o melhor que há em ti. É um imã, né? Um dos polos do imã dentro do teu coração que te puxa para perto daquilo. Tu diz, eu quero esse negócio. Eu não sei nem o nome disso, mas isso é tão gostoso. Eu gosto tanto dessa pessoa que eu queria ser vizinha dela, entendeu? Eu queria passar a temporada na casa dela. Então, assim, vocês desculpem, gurias, a situação aqui tá caótica. E o Joca ainda resolveu cair lá embaixo e se arrebentar. Ai. Foi por isso que eu saí, porque eu ouvi o choro diferente, assim, choro de machucado mesmo, né? Então, é isso que a gente percebe aqui na família, né? A esposa viu no marido essa imagem. E porque ela viu, ela teve forças para conseguir fazer brilhar essa imagem dentro dela, resgatar isso que está dentro dela. É de dentro para fora, já está lá, né? E é ali que a gente realmente é feliz e se realiza. E por causa disso agora, desse brilho, ela pode ajudar a filha e pode ajudar as outras meninas e assim vai indo, né? E a coisa vai se espalhando. Então, eu quis pontuar isso porque essa foi uma coisa que eu não percebi na primeira leitura, não dessa maneira, né? Mas que como a nossa luta por restaurar essa imagem e semelhança nas nossas vidas, ela não é só um benefício a nós mesmos, para a nossa própria alma, né? Mas é um efeito cascata, né? A minha luta vai beneficiar a luta dos demais e assim por diante. Então, eu, embora não saiba, carrego uma grande responsabilidade. E todos nós também, né? Todos nós também. De alguma maneira a gente pode fazer a diferença na vida de outras pessoas, né? E isso me lembra a própria autora, né? Quando ela diz que eram contos de fadas que ela tinha trabalhado durante anos e a Amy tinha jogado no fogo, a Joe, né? Os contos da Joe. Gente, são os contos que o Clubinho publicou agora há pouco, as Fábulas Florais. Ela escreveu esses contos de fadas. Ela sabia o quanto isso tinha custado, né? Como é que ela ia saber tudo isso? Como é que ela ia saber que hoje a vida dela ia estar dando fruto na nossa vida? Ela não tinha como prever. Ela não tinha. E assim como dá na nossa, dá em muitas outras que a gente não pode nem imaginar e vai dar ainda muito mais, né? Mas ela fez esse esforço. Ela vendeu tudo e ela foi comprar o terreno com a Pérola. E por isso ela pode falar com tanta familiaridade dessas coisas, porque isso estava lá dentro dela, ela viveu essas coisas, senão não seria tão verossímil, não falaria tão fundo ao nosso coração, tão alto, né? E nesse mesmo trecho, um pouco mais para frente, ela coloca, né, como mesmo quando não se trata do pai, né, você falou de não ter essa família para ajudar nesse crescimento, ela fala, né, que
Se parece que não preciso de ajuda é porque tenho um melhor amigo, até mais que o seu pai, que me conforta e sustenta. E essa parte aqui é lindíssima, né? Eu pretendo até publicar no clube, porque, assim, é bem, muito lindo. Que ela diz: minha menina, os problemas e tentações da sua vida estão começando, e podem ser muitos, mas você pode superá-los e sobreviver a todos eles se aprender a sentir a força e a ternura do seu Pai Celestial, como você faz com seu Pai terreno. Quanto mais você amar e confiar nele, mais próximo irá se sentir dele, e menos dependerá do poder e da sabedoria humanos. O seu amor e o seu cuidado nunca se cansam ou mudam, nunca poderão ser tirados de você, e podem se tornar fonte de paz, felicidade e força por toda a vida. Acredite nisso de coração e dirija-se a Deus com todas as suas preocupações, esperanças, pecados e dores, livre e confiante como você busca sua mãe. E essa parte que eu reli várias vezes, porque essa confiança, né? Essa confiança na providência total, essa entrega totalmente confiante, como você busca sua mãe. Ela faz essa comparação com o pai e a mãe terrenos, né? Que elas têm essa sorte de ter esses pais tão virtuosos, mas para quem não os tem, né? Nós temos esses exemplos de pai e mãe, com Jesus, com Nossa Senhora, nessas pessoas que pensam em Deus, nesse amor que nunca muda, que nunca se cansa e que nós podemos recorrer sempre. É um dos trechos que eu acho maravilhoso, é maravilhoso. Mas mesmo aí a gente vê, né? Ela está apontando para Nosso Senhor, mas ele não prescinde dela. Ela está comunicando isso para a filha, né? E isso faz sentido na vida dela, porque isso fez sentido também na vida do marido, né? Então, assim, é Nosso Senhor perpassando tudo. Claro, o alvo sempre é Ele, né? A raiz sempre é Ele, né? A fonte sempre é Ele. Mas como nós realmente só funciona, né? Se a gente está também no caminho. Se a gente não está no caminho, não adianta ficar mostrando, porque a pessoa vai olhar e não vai enxergar nada, né? Agora, se a gente está no caminho, a pessoa olha e diz: não, ele realmente está, então realmente é sério isso aí, né? Então funciona. É de verdade, né? Interessante que esse trecho me fez voltar exatamente na liturgia de ontem, né, Santa Maria Madalena, porque fala exatamente desse amor que paga com amor, né? Tem uma homilia do Padre Léo que fala que por que Santa Maria Madalena viu Jesus? Porque ela esperou, porque ela ficou ali, porque ela amou, e ele amou ela de volta, porque o amor com o amor se paga, e Deus não se deixa vencer por nós em seu amor e em sua fidelidade. Se somos fiéis, muito mais ele é fiel, né? Se nós esperamos, muito mais ele nos espera. E aí eu vi uma homilia de São Gregório Magno, em que ele fala, né? Procurava a quem não encontrava, chorava enquanto buscava. Abrasada no fogo do seu amor, sentia ardente saudade daquele que julgava ter sido roubado. Por isso, só ela viu então, porque ela ficou procurando. Na verdade, a eficácia das boas obras está na perseverança, como afirma a voz da verdade. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. E aí ele continua, né? Era ele a quem Maria Madalena procurava exteriormente. Entretanto, era ele que impelia interiormente a procurá-lo. É demais. Né? Tem essa graça, né, que Deus nos dá exatamente esses caminhos para que a gente possa se encaminhar a Ele, e não a outro lugar. É a Ele, a direção é Ele. Né? E o tempo todo Ele vai permeando, né, de amor, porque Ele nos deseja muito mais que nós o desejamos. Maravilhoso. Laís, quando você falou que tinha lido e relido esse trecho, Clara correu e abriu o livro, que está aqui. Aí ela, mamãe, eu também fiz isso. E ela grifou esse trecho.
E um texto um pouco mais embaixo, o texto que ela leu, eu li várias vezes. E esse outro que eu grifei, né, eu também li várias vezes. Eu acho interessante. Que fala que, na minha versão fala, pois naquela triste, porém venturosa hora, ela havia aprendido não só a amargura do remorso e do desespero, mas a doçura da abnegação e do autocontrole, e levada pela mão da mãe, tinha se aproximado do amigo, que sempre acolhe a todas as crianças, com o amor mais forte do que de qualquer pai, mais delicado do que de qualquer mãe. Lindo, né? Faz uma referência às crianças, aí ela se sentiu acolhida e abraçada. É isso, queridas. A gente está chegando no fim, né? Infelizmente, precisamos terminar aqui, mas eu acredito que, por mais que a gente não tenha conseguido avançar até o capítulo 11, mas eu acho que a mensagem central, né, desse primeiro trecho, eu acho que a gente conseguiu tocar, né? Que no final das contas, cada um de nós é um motor ali de amor e de serviço para os outros, e que, na verdade, a nossa vida só tem sentido assim, né? Não há outro caminho. O caminho é exatamente esse. Então, se mais alguém quiser falar, pode abrir o microfone e falar. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Foi muito especial. Agradecer também a Camila, tá bem? Muito obrigada. Camila e Agnes, né? Estiveram aqui conosco. Foi muito especial. Ela participou ativamente aqui. Queria agradecer também a Camila. Realmente não deu para a gente falar tudo, né? Eu falei que nunca cabe em 1 horinha, 1h30 que seja. Eu fiquei lembrando, né, dessas... Quando a gente vê... o tema desse ano aqui no clube é a transformação, né? Então, a gente vai acompanhar a transformação das meninas e durante a leitura, né, me lembrei de alguns outros livros que a gente já leu esse ano, a Sara, de Fim de Caso, a Catarina, de A Megera Domada, e como, sabe, as leituras, elas foram nos ajudando, né, foram se completando, parece, e aqui a gente chegou, assim, quase num exemplo perfeito, que é a Senhora Marte, né? Poderia encerrar o ano igual foi com a Camila, porque realmente é quase um exemplo perfeito. Mas não acabou, a gente ainda vai continuar essa leitura no mês que vem, vamos falar mais sobre ele, falar até o final dessa vez, né? E foi muito bom, queria agradecer a Camila, agradecer as meninas, mas principalmente a Camila por essa participação especial, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco. É sempre muito bom te ouvir, é sempre muito bom ter você com a gente. Te queria perto, igual a Senhora Marte. Mas que bom que existe a internet para nos ajudar. Oi? Queria ser sua vizinha, Camila. Queridas. Ai, obrigada pelo carinho, meninas. Como eu disse ao início, é uma alegria estar aqui, é uma alegria vê-las prosseguir e também ver vocês, Rapuca e Laís, né, que me acompanharam anos atrás, no início desse projeto, né, e ver a história de vocês acontecendo. E hoje eu estava pensando, nossa, quando as meninas começaram, como elas falavam, como elas escreviam, e hoje como mudou, e como é bonito isso, né? Porque é um desabrochar mesmo, né? Quando a gente amadurece, não só envelhece, é um desabrochar, né? E é muito bonito presenciar isso, né? E agradeço também às outras meninas pelos comentários, pela acolhida, e estamos juntas. Tá bem? Muito obrigada. Eu que agradeço. Enriquecedor. Então, um beijo, meninas. Vai ficar Boa salvo noite. na nossa plataforma. Gente. E boa noite, gente. Um beijo. Beijo. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Beijo.